Olá pessoal, sejam bem-vindos a Instron. Desde já peço que se inscrevam no canal para saber quais livros e questões estarei resolvendo. Vamos lá então. A gente tem que escrever um programa aqui em que vai ser impressa essa meia árvore de Natal, certo? Em que o usuário, né, ele vai inserir a quantidade de linhas, né, ou a altura, né, da árvore de Natal, certo? Então vamos lá para o Dev C++ e vamos começar a fazer o código. Então eu vou declarar um inteiro e eu vou declarar um inteiro i, colocar ponto e vírgula e vou abrir um laço for aqui, tá? Então primeiro eu vou carregar meu i, ele vai valer 1 e meu i vai ser menor ou igual a j, tá? Eu vou então declarar o j, tá certo? E voltar aqui para o for, eu vou colocar aqui incrementar o i, tá? O j vai ser a variável em que vai armazenar, o j é o inteiro, né? Que vai armazenar o valor que o usuário vai digitar. Vai armazenar o número de linhas que a árvore de Natal vai ter, tá certo? Então vamos aqui para o for, abrir os colchetes e vou abrir um outro laço for, tá? Aqui no caso eu vou carregar a variável k igual a 1. Então aqui no int eu vou declarar o k inteiro. Então eu vou colocar aqui na condição k menor ou igual a i, tá? Quando k for menor ou igual a i, e o k vai ser incrementado, tá? Então eu vou abrir outro colchetes aqui do for, e aqui eu vou colocar o printf, o asterisco, e depois o ponto e vírgula. Dentro do laço do primeiro for, eu vou colocar um printf, contra barra n, que é o parágrafo, tá? Ponto e vírgula. Então vamos ver se isso funciona. Vamos teclar F11. Então ele vai pedir para eu inserir o número de linhas que minha árvore vai ter e tá dando tudo certo. Então eu digito 2, ele vai aparecer duas linhas. Eu digito 5, ele vai aparecer com 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então o código está funcionando tranquilamente. Essa aqui é a resposta, tá? O exercício já termina por aqui. Se você quer entender, eu vou dar uma explicadinha aqui e agora. Vamos lá. Então, né, vocês perceberam que isso aqui é um for dentro de um for, certo? É o laço for dentro do outro laço for, tranquilo? O que está acontecendo aqui? Então tá, nesse primeiro for, eu estou utilizando a variável i. Eu carrego a variável i, ele vai passar a valer 1, certo? Ops. Deixa eu colocar aqui. Então, eu estou carregando a variável i. Primeiramente, ele vai passar a valer 1. E o i valendo 1, ele vai partir para a condição. Então, a gente vai testar a condição aqui. No caso, né, meu i está valendo 1. E o j vai depender do valor que o usuário digitar, a quantidade de linhas que o usuário digitar. Então, se ele digitar 2, então ele vai repetir esse laço aqui for, vai repetir duas vezes, né? Se eu colocar, se o usuário digitar, eu quero com 3 linhas, então ele vai se repetir 3 vezes. Então, basicamente, esse primeiro for aqui, ele vai ficar pulando, né? Por isso que eu coloquei o parágrafo aqui, ele vai ficar pulando linha, tá? Esse for aqui vai ficar pulando linha. Então, nesse segundo for aqui, o que acontece? Eu também carreguei meu k valendo 1 e minha condição é o seguinte. O k, ele vai inserir a quantidade de asteriscos correspondente da minha linha. O que isso significa? Por exemplo, como minha condição depende aqui da letra I, então, por exemplo, se eu estou na primeira linha, ele vai imprimir apenas um asterisco. Se eu estou na segunda linha, ele vai imprimir 2 asteriscos. Se meu i for 3,
ele vai imprimir 3 asteriscos, certo? E como que isso acontece, né? Ele vai fazer o seguinte: carreguei meu K valendo 1, então meu K está valendo 1 e vamos supor que meu I vale 1, certo? Então K é igual ao I. Meu K vale 1 e eu estou supondo que meu I vale 1 nesse momento. Dito isso, ele vai executar essa instrução. A instrução é imprimir na tela o asterisco. Depois que ele faz isso, ele incrementa meu K, ele soma mais 1, e aí esse laço for ele encerra, e depois que esse laço for se encerra, ele volta para esse primeiro laço for, tá? E aí ele vai cair aqui na condição, então ele vai passar a verificar essa condição. Vamos supor que meu J vale 2. Estamos na segunda linha, tá? Acabamos de fazer a primeira linha, vamos para a segunda linha, tá? Então, nesse caso aqui, né, ele vai dar uma condição verdadeira e vai executar o printf, tá? Ele vai executar o printf, ou seja, ele vai pular o parágrafo, e aí aqui a gente parte para a próxima linha. Ele vai inserir, no caso aqui vai ser a terceira linha, então ele vai inserir 3 asteriscos, tá? Ele vai repetir 3 vezes esse segundo laço for e vai inserir 3 vezes o asterisco, certo? Bem, se não ficou muito claro para vocês, eu expliquei de uma maneira que você já entenda mais ou menos como que funciona o laço for dentro do outro laço for. Se você não entende isso, volta um pouquinho aí, tá? Dá uma revisada aí no livro, faça umas questões anteriores, tá? Nessa altura do campeonato, você tem que estar entendendo mais ou menos como que funciona, tá certo? Então, dito isso, encerro o vídeo por aqui, tá? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!